Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Gostaria de meditar com você em Levítico capítulo 6, verso 13, que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo do altar não descia todos os dias do céu. Quem o mantinha aceso eram os sacerdotes. Você já parou a pensar nisso? Já leu esse texto? Que não era um fogo que vinha do céu e mantinha ele aceso, ou de uma forma miraculosa ele ficava aceso, mas os sacerdotes iam lá e mantinham o fogo aceso. Deus enviou o fogo, mas o homem precisa alimentá-lo, colocar lenha, colocar material para que continue a queimar. O Espírito Santo é como se fosse esse fogo. O Espírito Santo continua sendo Deus, mas sua comunhão depende da sua disciplina. Não existe fogo sem lenha. Se nós não orarmos, se nós não colocarmos lenha, sabe, na nossa vida de intimidade com Deus, ela vai secar, ela vai parar, ela vai deixar de ter fogo. E muitos de nós estamos frios espiritualmente porque nós não temos entrado na presença do Senhor para manter o fogo aceso. E o Espírito Santo está em nós, sabe, tocando no nosso coração, dizendo: me busca, me face, eu te encherei, sabe, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E a gente está fazendo tantas coisas, tantas distrações, e não está orando, e não está jejuando, e não está louvando a Deus, e não está lendo a Bíblia, não está buscando ao Senhor, e está se apagando o fogo. E a Bíblia diz: não apagueis o Espírito. Uma lareira apagada, ela não serve para nada quando está frio, quando está nevando, quando a casa está naquele momento em que precisa de calor. Se você não acendê-la, ela não vai servir para nada. Não porque o fogo seja fraco, mas porque deixou de ser alimentado. E assim é a oração. Se a gente não alimenta a nossa vida de oração, a nossa vida espiritual enfraquece. Você vai lembrar que Jesus orava, que Jesus se afastava e orava continuamente. Ele falava a palavra, ele era o próprio verbo, ele meditava na palavra de dia e de noite, porque como o próprio verbo ele citava a palavra, ele ensinava a palavra. Por isso a importância de lermos a Bíblia todos os dias, de buscarmos ao Senhor todos os dias, de mantermos a chama acesa. O maior inimigo da fé não é o pecado repentino, é a negligência diária. O maior inimigo da fé não é o pecado repentino, mas é a negligência diária. E essa é a negligência diária que o diabo quer que você mantenha, com distrações, com falta de foco, com coisas que não alimentam o fervor espiritual, não enche você do Espírito Santo e não fortalecem a sua vida com Deus. Por isso hoje, sabe, assuma um desafio de colocar lenha na fogueira do Espírito Santo, leia a Bíblia, ore, adore, louve ao Senhor, sabe, busque ao Senhor, tenha um coração grato, sabe, tenha um coração contente, participe de uma célula, um grupo familiar, esteja presente, para de ter preguiça e não ir mais, envolva-se, sabe, participe dos eventos do Leão da Tribo de Judá, participe dos eventos dos Sobretões, participe dos eventos da igreja. Não se isole, põe a lenha na fogueira, sabe? A comunhão entre os irmãos ajuda a fortalecer a fé. Ai, pastor, mas tem pessoas ali que são sem noção, que são pessoas difíceis, meu querido. Tem pessoas ali que são como cada um de nós. Estamos em processo de santificação, de nos separarmos desse mundo e em processo de melhora, de amadurecimento. Há, sim, pessoas imaturas. Como você pode ser imaturo, como eu posso ser imaturo em muitas áreas. Mas a importância é manter o fogo aceso. Porque se o fogo esfria, a frieza espiritual te leva ao inferno. Não queira isso na sua vida. Não queira isso na sua vida. Mas mantenha a chama do altar, do seu devocional diário com Deus aceso, em nome do Senhor Jesus.